Paixão, felicidade, choque, angústia, cansaço, esperança, serenidade. É engraçado como a vida se resume a um mar de emoções, marés altas, marés baixas, dias favoráveis para nos aventurarmos nas ondas gélidas e outros em que elas nos poderiam engolir, deixando-nos envoltos no mar de preocupações. No entanto, é certo que ao olhar para trás, o passeio à deriva não passa, na maior parte das vezes, de algo belo. Lembro-me do dia em que conheci o Arthur como se fosse ontem. Como se os tantos anos que nos separam dessa ocasião até aqui não tivessem existido. Eu era jovem, não sabia o que queria, não tinha um plano bem delineado, como seria suposto, para alguém naquela idade prestes a entrar na vida adulta. Eu apenas sabia que queria começar de novo. Por isso optei pelo caminho mais fácil, o caminho de ferro. E foi assim que eu conheci, num comboio. Dizem que há uma certa magia nestas viagens longas e que ficamos presos aos estranhos que viajam à nossa frente ou ao nosso lado e perguntamos-nos: para onde vai? Que sonhos tem? Enquanto a paisagem vai mudando cada vez que olhamos pela janela. Sentei-me no lugar vazio e trouxe comigo apenas uma mala com roupa fresca e pouco conhecimento pelo mundo. À minha frente viajava um homem completamente absorto no seu livro, que nem sequer reparou na minha chegada. Que segredos guardaria por debaixo daquela máscara impenetrável? E foi então, 2 ou 3 paragens depois da viagem ter começado, que ele entrou na minha carruagem. Passou por mim, olhou-me demoradamente. Arthur, disse ele, que se chamava, quando nos cruzamos novamente no bar do comboio e trocámos inevitavelmente 2 ou 3 dedos de conversa. Eu sentia que ambos estávamos sedentos pelas histórias um do outro. E fosse eu imaginar. Depois destes anos todos, eu e um estranho de um comboio, unidos numa mesma viagem, à procura de um mesmo destino, vivendo vidas que nunca se haveriam ter cruzado se não fosse aquele dia no comboio. Mas é certo que, ao olhar para trás, não teria mudado nada. Ter-me-ia sentado no mesmo lugar vazio e teria esperado com a mesma ansiedade que algo de novo agitasse a minha vida. Paixão, a raiz de todas as questões. Peixe ao contrário virou do esgoto empestado, saiu perfumado no rio de nenúfar.
ruas cobertas de enfeites de festas sem fim. E por todo lado ouvido e dançado, o fado é cantado ali. E aqueles que vejo, que abraço, que beijo, falam já meio a sonhar. Se o mundo deu nisto e bastou um sorriso, o que será se ele me falar? Sou a mariposa, a baleia rosa que pinta o mundo de cor-de-rosa. Eu sou o delírio do amor. Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça, mas quero voar, por favor. Sou a mariposa, a baleia rosa que pinta o mundo de cor-de-rosa. Eu sou o delírio do amor. Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça, mas quero voar, por favor. O pano de fundo do comboio foi trocado pela paisagem de uma cidade movimentada. No final da viagem tive de me despedir daquele homem caloroso. Senti-me diminuir quando o vi abandonar a carruagem 2 ou 3 paragens antes daquela em que eu queria que ele saísse. No final da viagem, entreguei-lhe o meu contacto e a esperança de o voltar a ver. Mas, entretanto, os meses foram passando e esta esperança foi ficando enublada por aquelas coisas do dia-a-dia. De vez em quando recebia uma carta ou outra, com pedaços de papel inscritos com palavras misteriosas. Era como se estivéssemos a tentar manter viva uma tradição de uma geração que já não era bem a nossa. Para mim era estranho ter de me deslocar aos correios e comprar selos para comunicar com alguém que estava longe. No entanto, eu achava piada naquele jogo. E foi num dia, igual a tantos outros, que ele voltou a aparecer, quase tão de repente como da primeira vez. Sentou-se numa cadeira no restaurante onde eu trabalhava e esperou calmamente que eu abordasse. Inicialmente, nem sequer tinha notado que era ele. E foi a partir desse dia, os dias avançaram por nós sem que nós dessemos pela sua passagem. Os dias sucederam-se de forma impetuosa e aquela conversa no comboio foi trocada por um partilhar de emoções sobre a vida, sobre o mundo, sobre o futuro. E os passeios ao fim da tarde, os jardins quentes, a azáfama noturna e a calma matinal, tudo isto culminou num dos dias mais felizes da minha vida. Dia esse que guardei até voltar à casa dos meus pais. Fui-lo na estação quente, mas desta vez não o fiz sozinha. Ele vinha comigo, trazíamos novidades, tinha um brilho especial. Eu gerava dentro de mim o mais precioso ser e dentro em breve teria nos meus braços a prova de um amor que parecia mais forte do que nunca.
Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande. Esisterò. Escolhemos descobrir o sexo do bebê apenas quando ele nascesse. Entretanto, fomos decorando as paredes do quarto com tons neutros e as gavetas foram se enchendo de roupinhas pequeninas em tons suaves, mas alegres. Foi algum tempo depois de termos voltado à casa dos meus pais que eu ouvi pela primeira vez o seu choro. Era uma menina. Decidimos chamar-lhe Clara. Era tão pequenina, era tão bonita e tinha o nariz arrebitado e os lábios finos que deixavam adivinhar um futuro sorriso. Estava fascinada. Senti que a partir daquele momento todo o meu mundo fez mais sentido. Eu deixei de ser Ana, a filha dos meus pais, Ana, a funcionária, Ana, a esposa, e passei a ser unicamente Ana, a mãe. Eu e o Arthur estávamos fascinados, estávamos completamente hipnotizados por aquela magia que só os recém-progenitores são capazes de sentir. Eu passava os dias a olhar para ela, punha-me a imaginar no que se iria tornar. Será que iria ser uma menina calma ou, por outro lado, com a irreverente rebeldia da juventude? Iria gostar mais de ciências ou iria ser mais dedicada às humanidades? Será que vai gostar de bonecas ou de jogar futebol? Todo um futuro em aberto e como isso me fascinava. Senti-me renascer, senti que podia reviver a minha infância através dos olhos da minha filha. Os meus pensamentos giravam à sua volta. Eu sentia cada momento que a embalava nos meus braços.
e sentia a sua pele quente e úmida. Eu queria protegê-la de todos os perigos do mundo. A beleza de tal imagem, a graciosidade, a felicidade. Felicidade. O primeiro estadio por que todos passamos.
Vivemos numa utopia por tempo limitado. A bebê saudável e enérgica que tínhamos imaginado foi-se tornando cada vez mais efêmera à medida que a nossa preocupação aumentava. Estávamos assustados, não compreendíamos o que estava a passar, nem como poderíamos ajudar. Foram dores de barriga, diarreias quase diárias, febres, constipações, tosses. Nós corremos de pediatra em pediatra à procura de uma resposta que não queria aparecer. Certa noite a Clara demonstrou mais dificuldade em respirar e nós decidimos levá-la às urgências do hospital. E vimos a nossa menina caminhar entre aquelas 4 paredes gélidas, invocando todas as orações possíveis para que o nosso coração pudesse sair dali um bocadinho mais leve. Eu olhei para o Arthur e senti a mão dele apertar a minha. Estávamos a lidar com os nossos demónios em silêncio. Foi quando o médico se aproximou e disse: "Receio que a Clara tenha que ficar connosco esta noite." A minha menina ia ficar internada. Era a primeira vez. Eu não estava preparada. Aliás, eu acho que nenhum pai está. Olhei para ela uma última vez e parecia ainda mais pequenina naquela maca de hospital completamente desproporcional para o seu tamanho. Vi o Arthur aproximar-se. Deu-lhe um beijo na testa. Disse-lhe que naquela noite íamos fazer algo especial. Uma viagem à Lua. E era por isso que as pessoas andavam tão atarefadas de um lado para o outro, vestidas com fatos brancos. Era preciso preparar muito bem uma viagem à Lua. Vi-o retirar da mochila o seu peluche favorito. Disse-lhe que ele também iria embarcar connosco nessa aventura. Sentou-se à cabeceira, pronto para fazer descolar uma nave que levaria um pai e uma filha, acompanhados pelo seu ajudante felpudo, numa viagem rumo ao universo imaginário. Mais tarde, nessa mesma noite, o médico voltou para falar connosco. Parece que a Clara tinha uma pneumonia. Ouvi um nome estranho, parece que era o causador daquilo tudo. Era um tal de Staphylococcus aureus. Foi a primeira de muitas vezes que eu o vi. Entretanto, o médico retirou-se, disse que iriam fazer mais alguns exames e que voltaria o mais rápido possível para nos comunicar o resultado. E foi assim. Foi assim que a pequena lutadora voltou para mergulhar nos mares lunares com o pai.
Fibrose quística. Ouvi pela primeira vez. Na verdade, eu já tinha ouvido esta expressão alguns nos jornais e na televisão, mas esta foi a primeira vez que a expressão me chegou ao cérebro e sobretudo ao coração. A minha pequena filha associada a este diagnóstico. Eu não queria acreditar. Palavras explicativas saíram da boca do médico, mas durante aquela conversa eu não as consegui assimilar. Ouvi algo relacionado com um tal de... erro metabólico ao nível de transporte do cloro nas membranas celulares. Não percebi o que aquilo quis dizer. Encostei apenas a minha cabeça ao peito do Arthur, tentando buscar algum conforto, mesmo sabendo que ele estava tão assustado e preocupado quanto eu. Mais tarde, dediquei-me à descoberta da fibrose quística com uma determinação que eu desconhecia em mim. Eu queria saber tudo sobre a doença, eu queria ajudar a Clara de todas as formas possíveis e imaginárias. Foi então que as primeiras palavras do médico começaram a fazer algum sentido. O tal erro metabólico, afinal, traduzia-se... uma produção de muco mais espesso com impacto sobretudo a nível respiratório e digestivo. Lembrei-me das queixas iniciais da Clara. Agora tudo fazia sentido. Fui também alertada para o risco de... infecções respiratórias frequentes, má absorção intestinal, diarreias frequentes e risco de desidratação. Todos os meus sentidos estavam alerta. Tinha de garantir que ela estava segura dentro do seu próprio corpo. Por isso, foi posta à minha disposição uma lista infindável de armas terapêuticas. Cinesioterapia, fluidificação de secreções, antibioterapia, quando necessário, enzimas pancreáticas e uma dieta adequada. Fui-me tornando familiar de cada uma delas e o que é certo é que a Clara melhorou. Os choros tornaram-se menos frequentes e recuperou a alegria que tinha antes. No entanto, eu sabia que ela notava diferenças à sua volta. Ela era a mais pequenina da turma, cansava-se mais rápido na educação física, resmungava quando tinha de tomar aquela medicação toda 2 ou 3 vezes por dia e chegou até a demonstrar-se bastante desagradada quando eu lhe dizia: Clara, filha, tu sabes que tens que fazer a medicação e a ginástica, é para os pulmões respirarem melhor. Eu e o Arthur sempre fizemos tudo para que ela percebesse o porquê de todas estas regras e todas estas exceções, mas nós notamos que era difícil, mas ao longo do tempo ela não voltou a questionar e até cheguei a ver a explicar às amigas as manobras de fisioterapia que fazia todos os dias. Doença hereditária de transmissão recessiva. Quando ouvimos estas palavras, eu não pude acreditar. Existiam 25% de probabilidades da Clara vir a nascer com a doença. 25%! Porquê é que ela tinha de cair numa probabilidade tão baixa? Porquê? A revolta consumia-me.
Os anos foram passando e a Clara não parava de nos surpreender dia após dia. O estado de saúde dela manteve-se mais ou menos estável, apanhamos um susto ao outro, mas nada com que não aprendêssemos a lidar. Aos 6 anos entrou para a escola. Lá ia ela, pequenina, com uma mochila quase maior que ela, e depois levava uns totós e uma franja. Bem, a franja quase que lhe tapava os olhos. Ela estava tão crescida dentro daquele pequeno corpo. À noite, chegava à casa e fazia de questão de contar todas as aventuras do recreio. E depois recapitulava tudo o que tinha aprendido nas aulas, mas desta vez como se fosse ela a ensinar. A minha menina estava tão crescida, estava radiante com esta nova etapa da sua vida que cortava com tudo o que ela tinha vivido nos primeiros 6 anos. O comboio estava bem encarrilhado, mas nós sabíamos que o perigo não estava fora do caminho. E vivíamos com esse pensamento constantemente presente.
doença consome as forças de uma família. É uma premissa dura de aceitar, mas foi algo que nós aprendemos a lidar à medida que o tempo foi passando e as nossas forças foram desgastando. A partir do primeiro momento em que ouvimos falar na expressão doença hereditária, foi impossível vivermos sem um certo sentimento de culpa. E isso traduzia-se numa situação entre mim e o Arthur, num sofrimento não verbal, em que já não havia tempo nem força, muito menos disposição para o fazer. Eu habituei-me a vê-lo entre os papéis e a pensar nos investimentos e nos novos gastos e encargos que iria ter. E claro que as discussões surgiram, foi inevitável. E algumas foram mesmo feias e com gritos e raiva e violentas e outras foram só silenciosas e gélidas. Foi como se nos tivéssemos esquecido que outrora já quisemos seguir os dois no mesmo comboio. Transformámo-nos em dois estranhos apenas unidos pelo mesmo local. Certo dia o Arthur disse que queria sair de casa. Disse que queria estar disponível para a Clara, para tudo o que ela precisasse, mas que precisava de se afastar de mim. Precisava de se afastar da vida que levávamos. Que tinha de se reencontrar com o seu próprio eu, que achava ter perdido. Eu ouvi-o em silêncio e deixei-o partir. O que ele não sabia é que eu também tinha os meus sonhos, eu tinha ideias para mudar o mundo, eu queria ser revolucionária. No entanto, estes pensamentos abstratos foram-se perdendo entre o quarto e o berço do bebê que chora, entre a panela com água a ferver e o estendal com roupa seca, entre a filha com os trabalhos de casa e um amante a precisar do conforto, e uma profissão que ficou para segundo plano. Isso ele não sabia, mas eu também não lhe disse. Eu deixei-o partir e abracei a minha filha com todas as forças que me restavam. Afinal, eu tinha nos meus braços tudo aquilo que eu precisava.